clima. Nós estamos brincando aqui em falar do clima, do ambiente. Mas quantos creem que sentem que o ambiente está cheio da presença de Deus aqui? Glória a Deus. Irmãos, sabe algo que eu tenho buscado todos os dias? Sabe, eu e você, nós precisamos estar sensíveis à palavra de Deus diariamente. Está muito barulho ainda, eu quero pedir silêncio para você. Esse é o momento de você entender. Quero compartilhar com você hoje uma palavra profética daquilo que nós viveremos, estamos vivendo e viveremos ao longo dos nossos dias aqui nesse lugar. Sabe, e todos os dias eu tenho perguntado, eu tenho dito a Deus: Deus, me traz um espírito sensível para saber discernir os tempos, saber discernir qual é o momento, qual é o dia, saber discernir qual é o espírito, saber sentir o teu poder, sentir a tua presença. Sabe, todos os dias eu e você nós precisamos buscar isso, para que nós não perdamos o tempo, o timing de Deus, o timing daquilo que Deus ele tem para mim e para você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: ó, Deus tem um tempo para você. Olha para o outro e diga assim: um tempo determinado para acontecer todas as coisas. Então eu e você, nós precisamos estar dentro desse tempo de Deus, em todo momento, em todo tempo. Eu e você, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele está em movimento sempre. O reino de Deus, ele está em constante movimento. E quando nós vemos a unção de Deus fluindo, a unção de Deus se movendo no nosso meio, esse é um dos sinais que Deus está operando em nós. Quando a obra de Deus ela está em pleno movimento, quando a obra de Deus ela está em pleno crescimento, é o que eu e você nós temos a certeza que Deus ele está nesse negócio. Sabe, nós viemos para cá nesse tempo. Queria que você abrisse sua palavra de Deus, a sua palavra, a Bíblia, em Isaías capítulo 54, deixa ela aberta aí, Isaías capítulo 54. Eu quero compartilhar alguns pontos com vocês. Tem um pouquinho tempo, que hoje é dia de festa, e depois nós vamos ceiar, ainda nós vamos apresentar os frutos, tem muitas coisas ainda para acontecer. Mas eu queria que você abrisse sua palavra, a palavra de Deus em Isaías capítulo 54, deixasse ela aberta aí, por alguns instantes. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me ajude. Tem algumas pessoas. Nós estamos começando nossos cursos agora, no segundo semestre. Então vai te ajudar a manusear bem a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Então quando nós viemos para cá, deixa ela aberta aí. Daqui a pouco eu vou te falar o versículo. Quer dizer, acho que você já deve estar sabendo, né? Mas quando nós viemos para cá, nós viemos debaixo de uma palavra de Deus. Então sempre que eu e você nós nos movemos, sempre que eu e você nós trabalhamos na obra de Deus, sempre que eu e você nós estamos envolvidos em alguma coisa que tem a ver com a obra de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que nós sejamos exitosos naquilo que nós estamos fazendo, para nos movermos debaixo de uma palavra. Sabe, a palavra de Deus, uma das coisas que a palavra de Deus ela nos traz é a certeza daquilo que nós estamos envolvidos. Então, essa semana eu fui fazer um casamento, sexta-feira, e aí eu estava compartilhando no casamento da pessoa do Igor, é um jovem, o Igor e a Débora. E aí eu estava compartilhando no casamento deles, dizendo para eles: como que é que nós sabemos se a nossa esposa realmente ela foi preparada por Deus? E Deus, ele, sabe aquele negócio que a gente fala, não, é minha alma gêmea. Nossa, ela nasceu, ela foi feita para mim. Como que é que nós sabemos disso? Como que é que nós temos a certeza disso? Sabe, nós só podemos ter essa certeza quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma de nós sabermos,
Não tem outra forma de nós termos a certeza daquilo que nós estamos envolvidos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, no dia que nós mudamos para cá, eu lembro o dia que eu vim com a corretora aqui, nós demoramos uns 40 minutos para achar a chave desses portões para entrar aqui. E ainda nós estamos num monte de adaptação, ainda não sabemos onde funciona, num monte de coisa. Para onde a água vai, para onde ela vem, o que funciona, não sabe onde é registro. Aí nós estamos aprendendo um monte de coisa. Mas eu lembro o dia que eu coloquei o pé aqui dentro desse prédio. Eu disse para Deus, naquele portãozinho ali fora, onde nós paramos os carros dos pastores ali. Eu disse para Deus, Deus, me dá uma certeza no meu espírito. A certeza que é para nós irmos para lá. A certeza que esse é o nosso lugar, que ali será o lugar onde a tua igreja se reunirá. Senhor, mas eu quero ter uma certeza ainda maior. Glória a Deus que a nossa corretora era crente, ela é crente. Então eu falei para ela, eu preciso conversar um tempo aqui com Deus. E ela falou, pastor, fica à vontade. Eu falei, glória a Deus, que você fala isso com o ímpio, ele não vai entender nada, vai achar que você é maluco. E aí a hora que eu entrei, eu falei, Deus, eu quero ter a certeza que nós estamos no lugar certo, na hora certa, para que nós vivamos o crescimento da igreja constante, para que nós cresçamos constantemente, para que nós avancemos e conquistemos aquilo que Deus, o Senhor, tem preparado para nós. E aí eu fiquei perguntando, falei, Deus, mas como que é que o Senhor vai falar? Como que é que o Senhor vai me mostrar? Eu vou entrar numa daquelas salas, vai estar um anjo enorme lá, com uma asa enorme dentro daquele lugar. E aí aquele anjo, Gabriel, ou qualquer outro, vai estar lá e vai falar para mim assim, falar, Marcelo, eis que vos digo, em verdade, que este é o lugar. A gente sonha com isso, não sonha? Eu fico imaginando naquela época, nos primórdios, na igreja primitiva, quando Deus falava, nem tinha igreja ainda formada, mas Deus falava assim com os seus discípulos, com os homens que serviam a Ele. E aí nós questionamos, devia ser muito mais fácil se Deus ele falasse conosco dessa forma. Porém, às vezes nós nos enganamos com isso, porque nós achamos que é muito mais fácil aparecer um anjo e falar conosco, mas nós esquecemos do principal, que hoje nós temos muito mais liberdade e nós podemos ouvir muito mais de Deus do que naquela época, que o anjo tinha que descer, tinha que falar através de um profeta, mas hoje não. Hoje eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e Deus fala conosco constantemente, todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer hora. Esse é o ponto fundamental da minha e da sua vida cristã, é saber que Deus fala conosco através de nós mesmos. Usar uma redundância bem redundante aqui agora. Deus fala conosco através do Espírito dele que age em nós. A palavra de Deus, ela diz que o meu e o seu espírito precisa estar amalgamado com o Espírito de Deus. Amalgamado é misturado ao ponto de nós não conseguirmos mais separar, de nós não conseguirmos mais identificar o que é um, o que é o outro. Sabe, então todos os dias eu tenho pedido há um tempo para Deus, então eu falo, Deus, me traz uma sensibilidade fora do normal, fora do comum, sabe, para que eu saiba qual é o momento, que eu saiba o que falar, que eu saiba como agir, falar na hora certa, sentir as coisas. Deus, me traz essa sensibilidade. E aí esses dias eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu quero chorar mais. Sabe, de um tempo para cá eu acho que eu tinha ficado um pouco frio. Sabe quando parece que falta as lágrimas nos olhos? Só chorava quando entrava um cisco no olho, que aí caía uma lágrima, ia para um velório, não conseguia nem chorar, mesmo quando a pessoa era querida demais. Ia orava, parecia que, sabe, você ora, você tem a certeza que Deus ele ouviu a sua oração, mas parece que falta algo. Irmãos, mas aí eu acho que eu pedi para Deus e não especifiquei muito bem, Deus abriu a torneira demais. Agora eu estou numa choradeira que você não tem noção. Sexta-feira eu fui fazer o casamento do menino, comecei a orar lá no casamento, irmão, comecei a chorar, falei, pronto, agora eu não vou dar conta de fazer o casamento. E aí todo mundo ficava olhando para mim. O ruim de você ter uma igreja muito grande, que aí a pessoa ela convida todos os pastores da igreja. E aí os pastores ficam olhando para você. E aí, você não vai fazer o casamento?
Não vai falar? Ixi, agora não vai dar conta mais, porque agora começou a chorar. E aí você começa a chorar. Fala, Deus, agora dá uma fechadinha só na torneira para começar. Isso é sensibilidade no espírito. Sabe, fui orar com o senhor sábado, fui com o pastor Lúcio orar com o seu Valdomiro, e quero que você se lembre dele nas suas orações. Seu Valdomiro está internado, está passando aí por uns problemas de saúde, está com câncer. E aí nós fomos lá no servidor público orar. Irmão, vou orar pelo homem, em vez de eu chegar lá forte, o homem está forte e eu choro. Lá na hora, saí de lá, o pastor Lúcio comigo, falou, pastor, você está bem? Eu falei, não, estou muito comovido. Estou aqui, meu espírito está muito sentido aqui com isso que eu vi agora. Você não quer ver ninguém doente. E aí minha esposa, eles estavam num monte de quarto, minha esposa subiu com a Maribel depois. Tinha uma outra pessoa, ela falou, vocês oraram por aquela pessoa que estava do lado lá? Eu falei, eu não dei conta, eu saí chorando tanto do quarto que eu fui embora. Pois é, aquela pessoa que estava do lado lá era um pastor, nós oramos lá, foi o maior mover lá no quarto. Eu falei, tá vendo, Deus, eu quero chorar na hora certa, tá chorando demais. Mas glória a Deus pelo choro, irmãos. Glória a Deus pela sensibilidade no espírito. Porque é assim que nós precisamos nos mover em Deus, sermos sensíveis ao mover de Deus. Sabe, quando nós lemos a sua palavra, estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós precisamos estar sensíveis a essa palavra. Então, como eu disse para você, o reino de Deus, ele está sempre em movimento e em pleno crescimento. Sabe, se ele não cresce ou se ele não se movimenta, nós não podemos chamar de reino de Deus. Aí eu faço parte do reino, mas se o reino não cresce, nós não podemos chamá-lo assim. Sabe, então crescer e avançar faz parte do reino de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia, como eu disse lá em Isaías capítulo 54. Olha o que a palavra de Deus, ela diz a partir do verso 2. Olha o que a palavra do Senhor, ela diz com relação ao crescimento da obra do Senhor. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Alarga o teu espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque aqui há a promessa de Deus para nós. O primeiro momento aqui, Deus, ele nos dá um mandamento: alarga a tua tenda. Sabe, para que nós conquistemos tudo aquilo que a palavra de Deus ela tem para mim e para você, em todos os sentidos da nossa vida, desde aquilo que é pequeno até aquilo que é grande demais, desde a nossa família, da criação dos nossos filhos, das nossas finanças, passando pela obra de Deus. Porque eu e você que somos espirituais, tudo que nós estamos envolvidos é obra de Deus. Você precisa entender isso. Criar o seu filho, educar o seu filho tem a ver com a obra de Deus. Você lidar bem com as suas finanças tem a ver com a obra de Deus. Você cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido, está estritamente, está intimamente ligado à obra de Deus. Então tudo, nós somos espirituais, então em tudo está a obra de Deus. Então essa obra de Deus aqui, o Senhor está nos dando alguns mandamentos, para que nós vivamos as bênçãos de Deus. Primeiro o Senhor ele diz: alarga a tua tenda. Então o Senhor aqui ele está nos convidando a ampliar os nossos olhos. O Senhor está aqui nos convidando a alargar algo que Ele quer encher, algo que Ele quer trabalhar. Mas para Ele trabalhar, Deus não trabalha em coisas pequenas. Deus, Ele é um Deus grande e Ele se move em coisas grandes. Ele começa de uma forma pequena, mas a totalidade de Deus ela é muito grande. Então Deus ele nos convida, Ele nos chama, Ele nos dá um mandamento. Quando nós olhamos para Isaías 54 e nós vemos Deus falando: alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo do teu espaço, o toldo da tua habitação, firme bem as suas cordas. O Senhor está dizendo: alarga a sua visão, alarga o seu coração,
Esteja preparado para as grandes coisas que eu farei no meio de vós. Sabe, todos os dias, quando você orar lá na sua casa, no seu íntimo, ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero estar preparado, com a minha tenda alargada, com o meu toldo alargado, com as minhas cordas bem firmes, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para mim e para a minha casa. Grandes coisas. E essas grandes coisas eu desejo viver, porque é a tua palavra quem diz isso. Então aqui está o primeiro mandamento de Deus, o primeiro ponto. Eu quero falar com você 3 pontos, bem rapidamente. Sabe, o primeiro ponto, o Senhor Ele nos chama para alargar. Eu quero falar para você, todas as vezes que nós alargamos algo, nós sentimos um desconforto de uma certa forma. Há um tempo atrás eu estava fazendo academia, em nome de Jesus eu vou voltar. E eu estava fazendo academia, e uma das coisas, quando você chegava na academia para fazer, o professor te colocava naqueles negócios assim, que era para você fazer alongamento. E aí ele alongava a perna e falou: não vai mais. Ele: vai mais sim. Se a minha vai, a sua também vai. Depois você saía de lá, parecia que você tinha crescido uns 40 centímetros, de tanto que ele tinha alongado. E esse aumenta até a qualidade de vida. Só que no outro dia, no começo da academia, no começo do exercício físico, no outro dia, quando você vai embora para casa, que você dorme, e aí no outro dia que você acorda, parece que você tomou uma surra, que você apanhou do professor. Você está todo dolorido. Sabe por quê? Porque avançar, crescer dói. Esses dias atrás nós levamos a minha filha, que ela estava falando que ela estava com dor nas juntas. E aí levamos no médico. Eu nem sabia que existia um tal de ebiatra. Você sabia que existia ebiatra? Médico de adolescente. Nem sabia que existia esse negócio. Mas aí falaram que tinha, nós levamos lá no médico certo. E aí ele fez todos os exames, tirou sangue, colheu um monte de exame e tal. E aí ela falou: tá tudo bem com ela. Ela está crescendo bem, ela está num peso bom, ela se alimenta bem, ela está bem corada, o exame de sangue deu certo. Ele olhou para ela e disse assim: filha, isso é a dor do crescimento. Eu pensei que isso só existia na igreja. O crescimento, eu pensei, essa dor do crescimento, esse desconforto que muitas vezes nós passamos, eu pensei que só existia na igreja. Mas existe no nosso corpo físico, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então tudo aquilo que o nosso corpo tem, por tudo aquilo que nós passamos, eu quero falar para você, a igreja também passa, porque nós somos a imagem e a semelhança disso. Nós somos a imagem e semelhança disso. Então, crescer dói. Sabe, muitas vezes o desconforto ele virá sobre você. Ah, mas eu estava acostumado. Eu lembro quando nós multiplicamos a nossa primeira célula. Irmão, foi uma choradeira, porque nós não queríamos separar de ninguém. Porque quando nós nos envolvemos em célula, nós não sabíamos que ela tinha que multiplicar, pastor Nori. Falaram para nós: nós vamos começar, explicaram. Lá em 2001, acho que era isso, né, Vivian? 2000, 2001, 2002, 2000. Falaram: vamos lá, vamos começar uma célula, tal. Começamos a reunir, a célula cresceu. Aí um dia, o pastor Marcelo vem, Almeida, falou: agora nós vamos ensinar para vocês o ponto fundamental da palavra de Deus, que é a multiplicação. Irmão, o que é isso? Então agora nós vamos dividir esse negócio aqui. Você vai pensar que é dividir, mas nós estamos multiplicando. Mas no nosso coração, no primeiro momento, era uma divisão. Foi uma choradeira, porque foi um para um lado, outro para o outro. E a gente não queria separar, sabe por quê? Porque crescer dói. Depois de alguns meses, de uns 6 meses, estava lá as 2 células novamente. Aquela que era uma, que tinha se tornado 2, estava se multiplicando em 4 agora. Já não era mais uma, eram 4 células. Aí aquele crescimento, naquele primeiro momento, nós achamos que tinha passado. Agora não doeu mais, agora nos traz uma alegria. Aí começam os discipulados, aí o discipulado tem que multiplicar. Aí volta a dor novamente, a dor do crescimento dele. Sabe, então, todas as vezes que nós crescemos, dói. Eu fico imaginando o dia que eu casar os meus filhos. De uma certa forma, nós vamos estar crescendo. Pastor Nori só tem filho casado, né, pastor Nori? E pastora.
Eu fico imaginando como que é casar um filho. Se eu fui casar o filho dos outros, sexta-feira já chorei feito um doido. Fico imaginando o dia que eu casar os meus. Vai ter que ter umas 4 horas de cerimônia para acalmar, para parar de chorar, e volta a chorar, e para, e volta, e para. Mas vai ser uma choradeira, sabe por quê? Porque a família vai estar crescendo, e crescer dói. Sabe, então eu e você, nós precisamos estar preparados para esse crescimento. Nós precisamos estar preparados para esse alargar de Deus. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado. Você perguntasse para ela agora: você está preparado para o crescimento que Deus vai derramar sobre a sua vida? Pergunta para o outro que está do outro lado: você está preparado para o crescimento sobrenatural que Deus vai derramar sobre você? Mas o segundo ponto aqui, que a palavra de Deus ela nos diz, que para crescermos, nós precisamos ter as nossas estacas e as nossas cordas firmes. Então quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela diz: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O Senhor está nos dizendo: para crescermos precisamos estar firmes nele. Não tem como crescer se nós não tivermos firmados em algo. Não tem como construirmos algo sólido se as estacas não forem bem feitas, não foram bem feitas. Não tem como crescermos, avançarmos, se as bases não estão bem sólidas. Então o Senhor está nos preparando para esse tempo. Sabe, talvez você pergunta aí no seu lugar: ah, mas não foi assim que eu aprendi. Ah, mas não foi assim que eu vivi. Ah, mas não foi assim que nós fazíamos. Eu quero falar para você: Deus está transformando você. Deus está fazendo de você uma estrutura sólida nesses tempos, para que nós possamos crescer e voltar àquilo que a palavra de Deus ela diz. Mas para isso, eu e você precisamos estar firmes. E aí a palavra do Senhor ela continua aqui no verso 3 do capítulo 54 de Isaías, dizendo: porque transbordarás. Olha aqui, quando nós somos alargados e nós temos as nossas bases firmadas em Deus, olha a promessa de Deus para nós se cumprindo: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem todas as cidades assoladas. Diga para quem está do seu lado: a sua posteridade será de sobremaneira grande. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. A palavra do Senhor ela nos dá uma recompensa para quando nós estamos firmados nele. Queria chamar aqui a equipe de louvor, os irmãos que vão servir a ceia. Chamar aqui o pastor Leandro também. Então a palavra do Senhor ela nos dá essa base. Ela nos fala: a recompensa de Deus é que eu e você, nós vamos possuir as cidades. Sabe, o possuir dessas cidades nos levará a transbordar para a esquerda e transbordar para a direita. Olha para o seu irmão, vê se ele está preparado, a carinha dele está preparada para que ele seja alguém transbordado pelo Senhor, alguém que transborde em crescimento. Sabe, o Senhor ele termina a sua palavra dizendo, a sua promessa nesses versículos que nós acabamos de ler, que eu e você povoaríamos as nossas cidades. Sabe, você crê que você será um povoador desses bairros que nos cercam, do bairro de onde você mora, o bairro que você foi chamado para estar, o bairro onde está a sua célula? Se você crê nisso, levanta sua mão bem alta, eu gostaria de ver.
Sabe, se você crer que você foi chamado para povoar essa terra, sabe, nunca se esqueça disso, que a palavra de Deus, ela já nos liberou. E eu e você, nós vamos andar firmados nessa palavra de Deus. Que as nossas tendas, as nossas cidades, as nossas estacas, as nossas cordas, elas serão alargadas pelo Senhor, e nós cresceremos, avançaremos, as nossas células ficarão pequenas, as nossas casas ficarão pequenas, os nossos discipulados multiplicarão, os nossos cultos multiplicarão, os nossos jovens tomarão essa cidade, os nossos jovens conquistarão as suas escolas, as suas faculdades, as nossas crianças serão conhecidas nas suas escolas, as crianças que ganham os pais para Cristo Jesus. A palavra de Deus se cumprirá, que os filhos levarão os pais, e os pais levarão os filhos, e nós viveremos a palavra de Deus por completo todos os dias. Sabe, eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento, enquanto os irmãos preparam a ceia. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado enquanto os instrumentos tocam. E que nessa tarde você orasse pelo seu irmão,